Hoje ele está associado àquilo que é a nossa identidade em Cristo. E é muito importante nós pensarmos nisso, né? Eu estou quase familiarizado com a tecnologia da inteligência artificial. Então, os meus estudos agora tomaram uma outra proporção. Mas eu, quando fiz o boneco, eu não estava à espera desse boneco tão bonito. Mas eu penso normalmente a ele dizer, está aqui o meu estudo, agora eu preciso de uma apresentação para facilitar, né? Para os irmãos terem alguma coisa para visualizar, ajuda a retenção do conhecimento. Mas hoje nós vamos falar sobre a identidade e a realização em Deus. Diga assim, a identidade e a realização em Deus. Abra a tua Bíblia, vamos em Romanos, no capítulo de número 12, e eu devo ler alguns versículos. E diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga, pela graça, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, diga diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, diga em honra, uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na presença, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Palavra do Senhor. Amados, a Bíblia, quando mastigada, ela tem grande sabor. Ela poderá fazer milagres só no processo de leitura, porque o Espírito Santo fala conosco. E hoje nós vamos falar sobre esse tema da identidade. O apóstolo Paulo, ele vem dentro desse texto nos alertar sobre a importância de nós cuidarmos no momento inicial de quem nós somos. Ele disse, não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma do mundo. Vocês não são esses. Ele está a dizer isso. Vocês não são parte desse grupo.
Vocês não têm a mesma forma, o mesmo comportamento, o mesmo estar. Vocês não são parte desta geração que está perdida. Vocês são um outro grupo. Portanto, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está a dizer, conserva a tua identidade. E ele explica nos versículos que nós lemos como vamos conservar essa identidade. Ele traz ali, vamos dizer assim, os códigos, como se diria nos dias de hoje, os segredos, as chaves, não sei como é que você quer chamar isso, mas ele traz os princípios que vão te ajudar a conservar a tua identidade, a renovar o teu entendimento, a ter um posicionamento que agrada a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Posso ouvir um amém? Deus nos criou à sua imagem e semelhança e Ele fez-nos com um propósito específico, cada um de nós. Deus criou seres humanos, de fato nos criou de forma diferenciada. Cada um de nós foi criado de uma forma. O apóstolo Paulo, quando fala aqui nesse texto, ele trata do corpo. Ele diz que nós somos membros diferentes. Ele está a falar de um processo de identidade. Nem todos nós vamos ser iguais. Há uns que vão operar como um braço, uns vão operar como perna, uns vão operar como olho, outros vão operar como ouvido. A identidade, ela está cravada dentro de cada um de nós. Deus nos criou de forma específica. Então, nós não vamos ser iguais. E o que acontece no contexto da humanidade é que o diabo feriu a identidade do homem. Feriu no Éden, fere até os dias de hoje. A nossa identidade está ferida na sua essência. Nós não estamos a operar naquilo que é a plenitude do que Deus projetou. O pecado adentrou a humanidade. Não só o pecado, os maus desejos do homem começaram a ser contínuos. Gênesis, capítulo de número 6. Eis que o homem é mau e todos os seus pensamentos tendem para o mal. Então os seres humanos adentraram um estilo de vida, um posicionamento contrário à sua identidade, criada e gerada por Deus, contrário à própria natureza. Destrutiva. E é por isso que, infelizmente, o que observamos nos nossos dias é a autodestruição da própria raça humana. Nós nos flagelamos a nós mesmos, infelizmente. Esse é um processo de identidade incorreto. Por outro lado, o inimigo faz um trabalho espetacular de nos enclausurar em pensamentos que não estão alinhados aos pensamentos de Deus. Ele faz um trabalho educativo, muito intenso, organizado, para nos fazer perceber que nós somos alguma coisa que na verdade não somos. Ele tenta nos fazer crer que somos mesmo maus na essência do nosso ser. Mas eu creio, tão certo como vive Deus, que existe restauração para o ser humano em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Eu creio que o ser humano, ainda que tenha pecado, pode voltar a uma vida de santidade. Creio que o ser humano que vive de mentira pode transformar, por intermédio do Espírito Santo, as palavras da sua boca em palavras de verdade, de fé, em palavras que edificam, que constroem, ao invés de palavras que destroem. Creio que o mesmo diabo que acometeu a humanidade no meio do caminho, ele deixou cair, depois o bom samaritano lhe encontrou, levantou, pôs na hospedaria, pagou a conta e disse: eu, quando vier, pago o resto da conta. Cristo voltará. Mas nós, quando nos encontrarmos com Ele, já não vamos nos encontrar em condição caída, porque o bom samaritano, o Jesus de Nazaré, levantou a humanidade. Nós não estamos mais no chão. Por mais que o diabo nos tenha deixado cair em algum momento e tenha confundido a nossa mente de quem nós somos, estávamos atordoados, há alguém que nos levantou, nos limpou, nos colocou em posição de dizer: ei, desperta, tu que dormes, você não é para ficar no chão, você não é para ficar caído, vocês vão levantar e vão fazer o trabalho que estavam para fazer lá no princípio. Mas há um inimigo que entrou aí no meio da história e infelizmente fez esse trabalho. Nós precisamos de restaurar aquilo que é a nossa identidade. E isso será feito na presença de Deus, no poder do Espírito. Nós vamos ser guiados por Deus nesse processo. E eu quero partilhar aqui algumas coisas muito importantes aos irmãos, que vão nos ajudar a perceber como é que nós vamos fazer isso. Então, a primeira coisa, nós vamos olhar, temos que mudar a maneira como nós vemos. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que nós vamos ter que renovar o nosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Como estamos a entender as coisas? Nós vamos precisar colocar os óculos do Espírito. Quem tem os óculos do Espírito? Amém. Nossa, é só um. Olha para 4 irmãos agora, 4. Diga assim: põe os óculos do Espírito. Olha para 4, põe os óculos do Espírito. Há uns que já estão de óculos. Diga: põe os óculos do Espírito. A nossa identidade, ela está muito ligada à maneira como nós vemos. Mas a maneira como vemos é muito afetada pelo que está dentro de nós. A capacidade de processamento de uma máquina, por exemplo, ela depende do que tu vais pôr dentro. Em programação, eu fiz muita programação e há uma expressão em inglês que diz garbage in, garbage out. Ou seja, se tu puseres lixo, vai sair lixo. Se tu puseres coisas boas, vão sair coisas boas. A nossa capacidade de leitura depende daquilo que nos alimenta. O corpo forte, aqui na entrada eu estava ali a cumprimentar alguns irmãos, há alguns que estão nutridos, estão seguros. Até quando você aperta a mão do irmão, você diz: uma vida me segurou hoje, né? Há outros que, pronto, precisam de mais alimento. E nós vamos entender que o que nós pusemos para dentro vai nos sustentar ou não. A vida no Espírito, ela vai mudar a nossa forma de estar. Ela vai mudar a nossa forma de ver. Se nós andarmos com o Espírito de Deus, nós vamos ver como o Espírito de Deus. Se nós nos movermos nas orientações do Espírito, a nossa capacidade de processamento ela vai ser trabalhada por Ele. E isso é muito importante. Porque se isto não acontecer, o processo de renovação, no caso da nossa identidade, ele fica comprometido. O entendimento é a parte inicial desse trabalho. Não temos outra forma de fazer isso. Por isso é que a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Ele vai ser completamente crítico. Nós não vamos conseguir entrar na cabeça de alguém, entrar no coração de alguém, sem antes acedermos à maneira como essa pessoa vê as coisas. Define muita coisa. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós estamos a ver que as pessoas movem-se em Deus ou não, de acordo com o entendimento que elas têm de Deus, em primeiro lugar, e depois delas próprias. Então, quando eles chegam na beira dentro da terra prometida, há uns que olharam para os gigantes e disseram: são pequenos, vamos lhes consumir, eles vão ficar no terreno. Há outros que olharam e disseram: nós somos pequenos, somos como gafanhotos ao lado deles. Por quê? A maneira como viam. Uns estavam a olhar pelo Espírito e estavam a ver não a sua força, mas o poder de Deus por trás dele. Outros estavam a olhar para si próprios e estavam a ver as suas capacidades dentro da realidade em que estavam inseridos. Logo, viram que eram limitados. Sempre que nós olharmos de acordo à visão humana, nós vamos encontrar limitações. Nós vamos encontrar escassez. Nós vamos encontrar coisas que vão sempre terminar. Porque o que é humano termina. Nós estamos aqui, nós recebemos da parte de Deus por causa do que dizíamos no princípio, fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós recebemos a eternidade que clama dentro do nosso coração. Mas ainda assim, aqueles que não sabem que não estão em Cristo, entendem que há um limite para a sua vida. Nós temos a eternidade a pulsar dentro de nós. Por isso, a sede de buscarmos a Deus e de buscarmos sempre mais coisas na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, irmãos, há riscos de nós sairmos daquilo que é a mentalidade da vida da abundância. O que acontece com alguém que adquire a mentalidade espiritual? Por exemplo, ele começa a perceber que ele não é finito. Ele entende que eu sou eterno. Portanto, não me adianta lutar hoje e me matar por causa de 2 milhões de kwanzas, roubar e perder a fé e a minha presença de Deus, porque isso aqui vai durar para sempre. A vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em... Muitos associam a vida em abundância com carros e casas e essa história. Não é isso. É a vida eterna. É a vida que não acaba.
é claro que há uma porção da vida em abundância que trata das bênçãos, mas não é o principal. A vida em abundância, no contexto que está a ser nos trago, é que você vai viver muito, eternamente. É abundante, não acaba. Então você para de ter receios, para de ter medos, para de ter grande ganância. Por quê? A vida é abundante. A vida em abundância trata das virtudes divinas. Por exemplo, eu tenho amor suficiente para abraçar quem não tem amor. Eu tenho amor suficiente para abraçar quem me odeia. O meu amor é tão grande que o que me odeia, ele pode me matar. Ele pode me tirar a vida, porque eu tenho vida suficiente para, depois dele me tirar a vida, continuar a viver. Alguém está a alcançar o que estou a dizer? Então, a vida em abundância que Cristo está a dizer é a vida nas virtudes divinas, que não acabam. É a vida da alegria, que você vai dizer assim, mas está alegre por quê? Por que ele está alegre? Ele está doente, a esposa está com problema, ele tem problemas financeiros. Onde vem essa alegria? Ela vem da vida abundante. Ela vem de um lugar que não tem outra forma de você descobrir se você não estiver com ele. Então você vai entender como é que essa pessoa, num contexto adverso, ela está com fé ainda. Ela ainda está firme. A mulher de Jó, ela diz, amaldiçoa Deus e morre. Não tem mais nada aí, homem. Há muitos de nós que olharam para nós e disseram, pá, camarada, desiste disso. Mas a vida abundante estava em nós. E nós dizemos assim, você acha que eu estou caído, mas eu dentro de mim ainda estou de pé. Jó responde, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Se alguém sofreu nessa vida, biblicamente falando, foi Jó. Mas o Jó que sofreu, ele está a dizer, eu estou firme. Não importa, ainda que ele me mate. Porque ele tem a percepção do eterno. Quando nós encaramos Yahvé, a palavra Yahvé, Yahweh, é o eterno. Quando tu te encaras com ele, tu percebes que a vida não acaba. E que ela tem a fonte, que é ele. Então tu não tens mais receio de te tirarem um kwanza, um pouquinho de reputação. Você fica com a reputação. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho toda a vida. Eu tenho a fonte de vida para mim. Então a mentalidade vai precisar mudar. A maneira como eu vejo o mundo vai precisar mudar. E aí está. A pressa que muitos têm é porque ele está a perceber que vai acabar. Mas você vê alguém que se move no espírito. O Lázaro já morreu há 4 dias e ele está vindo nas calmas. O Lázaro está cheirando mal. Está podre. Ele está vindo nas calmas. Porque Lázaro, vivendo ou não, a vida é eterna. Ele está a pensar, vou trazer mais o Lázaro nesse barulho? Ele já foi na boa banda. Está a conversar com o pai, a dizer, pai, trago ou não trago? Às vezes, irmãos, nós estamos muito desesperados por coisas que na verdade são mesmo só temporárias. A palavra vaidade, ela significa, em parte, em muitos contextos das escrituras, significa temporário, é vão, é frívolo. Salomão diz, vaidades de vaidades, tudo é, ele está a dizer, tudo é passageiro, isso vai passar. Isso é frívolo, não se apega a isso. A mentalidade do Espírito, ela leva-nos para uma outra dimensão. Para uma dimensão em que nós já não vemos como o homem carnal. O homem espiritual, se é que é espiritual, ele precisa ter um posicionamento diferente. Mas isso depende muito da forma como os teus olhos vão ver. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem maus, entretanto, nós teremos um problema com relação a isso. Portanto, meus irmãos, nós vamos ter que prestar atenção a isso. Nós vamos mudar, de fato, a maneira como vemos. O homem, ele precisa de transformar a maneira como vê. Deus vai olhar sempre pela sua forma, ele não vai ver isso. Quando olhamos para nós, entretanto, nós vamos ter este desafio também. Porque ao olharmos para nós, se olharmos para nós como seres humanos, sem o óculos do Espírito, nós vamos ver características específicas. E o grande desafio do cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas, no contexto da identidade, é nós conseguirmos perceber que é nele que nos movemos. Estava aqui o Vanderlei a dizer muito bem. É dele, é por ele, é para ele.
e não é em nós. Portanto, quando Deus encontra-se com Jeremias, ele diz, profeta, Jeremias diz, eu sou uma criança. E Deus lhe responde, não diga que és criança. Porque Jeremias está a olhar com os óculos carnais. E se calhar era mesmo criança. Só que o mesmo Deus que fala em Joel, ele diz assim, suscitai os valentes, proclamai um jejum, chama os homens para a guerra e diga ao fraco, eu sou forte. Mas diga ao fraco, é mesmo fraco. Deus não está fazendo um fake news, ele está dizendo, diga ao fraco, quer dizer que aquele grupo era fraco. Eles eram mesmo fracos. Mas ele está dizendo, diga você que é fraco, eu sou. Por quê? Porque o movimento não é meu, é na força do Senhor. Então, quando nós adentramos a força do Senhor, aquilo começa a mudar. Então, a minha perspectiva muda, porque eu olho para o desafio e já não vejo um gigante grande. Eu digo, quem é esse filisteu incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Vai cair o gigante. Porque a partir do momento em que os óculos do Espírito são colocados, a visão que eu tenho de mim não é mais que eu tenho 5 pedras e tenho um gigante lá com uma espada. Não, eu começo a ver outra perspectiva. Eu tinha 14 anos, irmãos. Então Deus me chamou e disse, você vai orar pela tua família. Eu disse, eu não posso. Há bruxos, há feiticeiros, há todo tipo de suicidas. Quem sou eu para entrar nessa batalha? Ele disse, eu vou te usar. Eu tinha 14 anos. Eu comecei um processo de oração, um confronto com as trevas. 14 anos, não era possível. Envolvidos muitos anos. Irmãos, hoje eu estaria com muita energia. Os irmãos não têm ideia do plano bélico que eu tinha. Eu tinha um plano. Mas irmãos sabem que o sol, ele não nasce todos os dias a brilhar com toda aquela energia. Há dias que está muito forte o sol, há dias que tem nuvens que cobrem. Então, hoje, Deus me retirou as forças para o benefício da igreja. Porque eu estava vindo uma semana, é muito jejum, muita oração. Só que hoje acordei com esse sol meio gás e disse, ei, eu precisava daquela voz. Não tenho. Porque não era eu também que ia estar aqui. O diretor deve estar se perguntando, mas ele vai pregar de novo. O diretor estava me pôr assim. Eles me chamam de última hora para evitarem o progresso. Mas olha, irmãos, preste atenção. Quando Deus nos levanta, se os olhos espirituais forem abertos, quando o Espírito Santo me tocou com 14 anos, eu disse, eu vou orar e a minha família vai ser liberta. Eu tinha 14 anos, não sabia as melhores orações, não tinha conhecimento bíblico teológico, não tinha nada. Eu só tinha um Deus. E eu comecei a orar, irmãos, a libertação começou, o processo começou. Com qual autoridade espiritual? Com qual conhecimento? Com qual tipo de cobertura? A divina. E that's it. Porque o Davi que foi enfrentar Golias com óculos do Espírito, a maioria provavelmente que estava lá está a dizer, está maluco. Ele só pode estar fora de si. Sim. Nós, quando andamos no Espírito, andamos fora de nós. Porque saímos da frequência humana, entramos na frequência divina. E começamos a fazer um movimento que é diferente. Portanto, eu vim lhe dizer hoje, Deus vai mudar os teus óculos. E aquilo que tu começavas a ver como impossível, tu vai dizer, isso aqui não é possível fazer. Agora tu vais olhar e vai dizer, ei, é pequeno afinal esse problema. Isso afinal nunca foi problema. Aliás, eu posso até, mesmo que o problema ficar, ainda que ele me mate, não há problema. Eu estou firme em Deus. Há uma transição espiritual a acontecer enquanto as palavras saem da minha boca, para que os teus olhos comecem a ver numa outra dimensão, para que teus ouvidos comecem a captar outras palavras, para que o teu coração sintonize numa outra dimensão, porque é necessário, porque senão nós vamos ser carnais. E nós não somos esses. O apóstolo Paulo disse, irmão, eu rogo-vos, eu peço-vos, eu imploro, eu ajoelho, por favor, mudem. Ele está a dizer isso, versículo 1 do capítulo 12. Ele disse, por favor. Então, nós vamos ver que os homens, antes de terem o óculos de Deus, eles relutam. A missão que Deus nos dá, há sempre 2 tipos de reações. Há aqueles que somos nós, a grande maioria. Então, quando tu lês a Bíblia,
tu vês poucos indivíduos como Davi. A maioria, e não são menores que Davi, porque posso citar, por exemplo, Moisés. É só Moisés, é só o homem, o único que viu Deus, por exemplo. Mas o Moisés tremeu por causa dos óculos. Moisés disse, não consigo, não posso, não vou falar. Não vou conseguir falar com o povo. Moisés treme na base. Porque a visão de Moisés era que ele ia operar na capacidade dele. Irmãos, quando Deus te chama, Ele está a te chamar, não é para operar na tua capacidade. Confia em Deus. Porque você vai operar na capacidade dele. Muitas das vezes o nosso senso de identidade própria ele é tão forte que nós começamos a achar que a nossa identidade é que vai sustentar o processo. Não é. É a identidade divina que sustenta a missão. É Ele quem confirma nosso caminho com os sinais. É Ele quem prova que está conosco até a consumação dos séculos. É Ele quem se move na medida que nós andamos. Então vocês vão perceber que à medida que você começar a dar os passos, Ele vai começar a fazer o seu trabalho. Porque é Deus quem opera, não somos nós. Então, geralmente, irmãos, se nós nos movemos de fato com óculos do Espírito e andamos na fé, então nós começamos a ver milagres extraordinários. Então você vai ver que os servos de Deus fugiram. O apóstolo Pedro, ele disse, eu sou pecador. Não dá. Cristo mudou a identidade dele, mudou o nome. Nós vamos encontrar muitos a fugirem. A maioria fugiu. Gideão disse, eu sou mais pequeno, da família mais pequena, não vai dar Deus. Não sou esta pessoa. Porque todos eles inicialmente estavam com uma visão específica. Eu creio que a nossa nação vai ser transformada. Amém. Irmãos, eu tenho uma fé sobrenatural. Eu movo-me mesmo assim. Vamos só. Porque vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Eu sou desses que anda. Você vai me perguntar uma coisa, eu não tenho certeza de nada. Mas se eu tiver uma palavra de Deus, eu começo a fazer a minha caminhada. Eu vou nas minhas calmas, como se nada tivesse a acontecer, mas todos os demônios estão a cair. E tá bem assim, claro. Eu não preciso gritar. Para que gritar? Não é no grito? É no poder do Espírito. Quando nós ajoelhamos, não é a força do teu grito que vai derrubar as muralhas de Jericó. Porque não foi o grito do povo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não é o grito. Se eu tiver que gritar movido pelo Espírito, vou gritar. Mas estou consciente que não é o meu grito. É o mover do Espírito. É os anjos que começam a trafegar dentro da palavra que você lança. É aí onde que reside a operação de Deus. Irmãos, nós precisamos mudar a lente. Diga mudar a lente. Olha para o irmão que você olhou aquela e diz, tira já esse óculos, põe o do Espírito. Tira já. Diga assim, a humildade não pode ser fingida. Irmãos, saber quem nós somos em Deus não é arrogância. Tá? Não é arrogância. E o diabo faz um trabalho muito bonito de tentar nos impor que nós somos pequenos. E nos nossos dias tem sido bonito a frase, eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu sou uma pessoa assim simples. A falsa humildade, ela pode gerar a construção de um pensamento contrário à realidade da tua identidade. Então nós precisamos levantar uma geração que tenha um equilíbrio entre saber quem é e manter a humildade. Mas eu dizer que eu me movo no Espírito não é falta de humildade. Portanto, se eu quiser interpretar isso dessa forma, Cristo é o mais arrogante de todos. Porque Cristo posicionou-se e a posição de Cristo irritava os religiosos da época. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou. Aquilo matava os religiosos.
esse indivíduo acha demais de si. O apóstolo Paulo, no livro que nós lemos hoje, no capítulo que lemos, ele diz: ninguém pense de si além. Também ninguém pense de si abaixo. Nós temos que saber equilibrar, irmãos, porque senão nós vamos nos colocar só em Cristo. E tenho que me posicionar, porque senão o que vai acontecer, e o inimigo tem feito esse trabalho, ele nos posiciona abaixo daquilo que é o nosso nível de autoridade. Eu não preciso ser arrogante para ter autoridade, mas eu tenho que me posicionar, por amor de Deus. Eu não posso permitir que os demônios façam uma festa na minha vida. Eu sou ungido de Deus, eu sou uma pessoa capacitada por Deus, com visão espiritual, e para fingir uma humildade não digo nada, porque se disser, vão dizer que eu estou a ser arrogante. Não, meus irmãos, em nome de Jesus, chegou o tempo em que nós vamos nos posicionar em Cristo e dizer assim: ok, eu não sou a última bolacha do pacote, mas também Cristo que me encontrou, Ele me restaurou. Não, eu estou limpo, eu vou andar na fé, eu vivo em santidade. Eu tenho que fazer as declarações de fé necessárias à construção da minha identidade. Além das declarações, eu tenho que ter um posicionamento condizente com o que eu estou a dizer. Portanto, eu falo e eu ando na fé. Porque senão, falar uma coisa e fazer outra é fake news. Não é o ideal. Mas nós precisamos desse processo de restauração. Eu creio que nós vamos ter um posicionamento como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, há um momento que ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos. Ele está dizendo assim: eu lhes pus todo no bolso. Ele está a mandar muita boca, mas eu trabalhei mais do que eles. É muita arrogância para os nossos dias. Mas às vezes é necessário chamarmos a atenção. E o fato dele dizer que eu trabalhei mais do que todos não lhe tornou arrogante. Ele chamou a atenção. Em Coríntios, ele bateu em cima das pessoas. Ele disse: olha, vocês estão a dizer que fizeram. Vamos ainda pôr na ponta do lápis. Irmãos, vocês estão enganados. Porque um senso de identidade errado estava neles. Eles estavam a dizer que eram além do que eram. Paulo lhes puxou o tapete e disse: vocês não estão nesse nível. Às vezes nós vamos ter que puxar o tapete de alguém. Dizer: meu irmão, você não está nesse nível aí. E Paulo, no mesmo capítulo, ele diz assim: eu queria que vocês estivessem nesse nível. Porque há pessoas que dizem que são tanto, que nós mesmo queríamos que eles fossem tanto. E as redes sociais estão um espetáculo relativamente a isso. Porque ele tem fome, mas postou uma foto como alguém que está cheio de dinheiro. Queríamos que ele estivesse cheio do dinheiro. Porque nós precisamos agora comprar um microfone. A líder me mandou durante a semana o microfone. Disse: líder, vamos comprar, líder. Eu só lhe disse: líder, vamos comprar. Não tenho dinheiro, mas nós vamos comprar. Olha, a casa de banho das crianças está pronta. Vamos celebrar o Senhor. Graças a Deus. Nós dissemos: vamos fazer. Como? É Ele quem está a se mover. Eu não estou preocupado, eu estou em paz. Eu vou em casa tranquilo, durmo bem. Ao dia que ele me acorda de madrugada, fico a falar os meus oráculos, pego a palavra de Deus, fico a gerar as coisas no espírito, durmo de novo. Vai acontecer. É assim que nos movemos, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Irmãos, nós não vamos fingir que nós somos quem somos. Não. Somos mesmo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Somos mesmo espirituais. Somos mesmo da santidade. A não ser que não sejamos. Mas se somos, temos que nos posicionar. Porque Jesus, ele se posiciona, Paulo se posiciona, Deus se posiciona desde o princípio. E viu Deus que era bom. Ele vai dizer: fiz, bem feito, eu sou o máximo, eu sou Deus. Tudo é por dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Deus bate no peito, irmãos, todo o tempo. Nós somos filhos de Deus, amém? Então temos uma geração que foge da sua identidade, que quer se posicionar como pequeno, que quer se esconder dos desafios, que não aceita a sua posição. Mas Deus te tirou da lama, depois de uma posição de autoridade espiritual. Você agora se esconde de novo na lama porque está com medo dos demônios, porque não pode, porque eu não posso aparecer. Em nome de Jesus, isso vai mudar hoje. Hoje é o dia de nós começarmos a mover o nosso posicionamento para um lugar de firmeza em Cristo, de andarmos com fé,
de andarmos com autoridade e de vermos os resultados palpáveis da nossa fé. Eu não posso ter uma vida de oração tão infrutífera que oro, mas nada mais acontece. Não. Nós veremos as coisas acontecerem de fato. Eu creio, tão certo como vive Deus, que a nossa vida de oração será frutífera, porque estamos na verdade e seguimos a Deus. Amém? Então, nós vamos olhar para aquilo que é a verdadeira sabedoria. Diga assim, a verdadeira sabedoria. Nós conhecemos a nós quando conhecemos a Deus. O autoconhecimento começa no conhecimento de Deus. É Ele quem revela quem somos. Nós podemos fazer os assessments comportamentais. Eu gosto dos assessments comportamentais. Desenvolvi assessments comportamentais. Apliquei a centenas de pessoas em empresas, em igrejas, em lugares. Eu entendo os assessments comportamentais e gosto. Mas não há uma teoria humana que vai te dizer quem tu és. Não existe. O único lugar que tu vai descobrir quem és tu na essência do teu ser é na presença dele. Então eu preciso conhecê-lo para descobrir quem eu sou. Nós vamos descobrir quem somos à medida que nós andamos com Deus. É só na caminhada que descobrimos quem somos. Há um vislumbre inicial. Mas nós não vamos saber quem somos enquanto não andarmos com Deus. O problema de andar com Deus é que Deus é um Deus que ele tem muitos nomes, né? Mas um dos nomes dele é o Senhor dos Exércitos. Ele vive em guerra. Então você, quando começa a andar com Deus, por acaso, há umas guerras que começam a acontecer. Há um faraó que se levanta, há um Saul que te persegue, há uns judeus que vão querer te apedrejar para te matar. Há essas coisinhas na caminhada com Deus. Entre essas coisinhas que nos acontecem, porque estamos a andar com Deus, ali no meio daquele processo, a identidade nossa começa a ser revelada. Porque a tua identidade não é revelada somente no quarto. Na sarça ardente, Deus fala com Moisés, se revela. Mas quando você pensa em Moisés, se eu te perguntar quem é Moisés, você vai dizer Moisés é um profeta. Você vai dizer Moisés é um libertador. Moisés é um sacerdote, um homem de Deus. Mas nós reconhecemos Moisés por causa da sua caminhada com Deus. Então você tem que caminhar. Por mais que ele tenha vivido a sarça ardente, não é na sarça que se revela quem é o Moisés. A força de Moisés, de que Deus plantou dentro dele, só se revela no momento da caminhada. Quando o mar está lá, nós estamos a conhecer quem é o Moisés. Quando tem sede e está todo mundo a ponto de lhe matar, porque estão com sede no meio do deserto, não tem água à vista, então nós vamos conhecer quem é o Moisés. Nós vamos conhecer quem é o Davi quando aparece o Golias. Porque antes de aparecer o Golias, você não sabe quem é Davi, mas ele já tinha sido ungido. Então, por mais que você tenha tido experiências com Deus no teu secreto, nós ainda não sabemos quem é você, até que começam os problemas. Quando começarem os problemas, meu irmão, o pastor Bruno fez uma inscrição aqui há uns dias atrás, ele disse, quem tem problema? Muitos levantaram a mão. Eu disse, aleluia! Porque eu já sei que quando os problemas aparecem, ele vai se manifestar. E ele vai revelar, quando ele se manifesta, quando ele se revela, tu começas a entender quem tu és. Porque tu só percebes quem tu és nele. Todos saímos dele. Todos pertencemos a ele. Nós somos a projeção e criados à sua imagem e nós temos parte dele. Mas tu só vais entender quem tu és quando tu olhar para ele. Então não tem uma outra forma de perceber isso. É na caminhada. Por que eu sei que Daniel era um grande homem de Deus, poderoso nas orações? Por causa do rei da Babilônia, por causa da fornalha do fogo, por causa da cova dos leões. Senão eu não sei quem é Daniel. Alguém tem que ir numa cova para nos descobrir, há um Daniel que fecha a boca dos leões. Então alguém está a reclamar os problemas que Deus mandou na tua vida. Eu vim da parte de Deus lhe anunciar. É esses problemas que vão revelar o poder que Deus escondeu dentro de ti. Mas pastor, eu venho de uma família cheia de feitiçaria. Seja bem-vindo. Porque ele vai te encher do poder do Espírito para arrebentar com aquela feitiçaria toda. Mas eu estou ouvindo uma realidade que não tem dinheiro. Aleluia! Glória a Deus! Porque aí alguém próspero que Deus vai fazer prosperar.
Aí eu venho de uma situação que há muita imoralidade sexual. Eu vejo um homem santo a levantar, que vai dizer não, as mulheres não. Ele vai correr, a mulher vai ficar com a roupa dele. Ficaram com a roupa de José. Irmãos, eu vejo da parte de Deus, quando há um problema, a oportunidade de Deus não só se revelar, mas revelar quem tu és também. Então os problemas é ali onde Ele vai se revelar, vai dizer, ok. E nós vamos descobrir quem somos, é na caminhada com Deus. Também vamos descobrir quem somos se começarmos a andar sem Deus. E a parte negativa que há dentro de nós vai começar a se revelar. E quem não tem Deus, geralmente tem inveja de quem tem Deus. Porque Marta olhou para Maria e disse, lhe tira daí. Ela estava cheia de coisas na cabeça, problemas, a querer resolver todas as coisas no lugar de Deus. Maria escolheu a boa parte. Marta está perdida nas tarefas. Ele disse, não mexe em quem está no lugar certo. Maria está a descobrir quem é, porque ela está a descobrir quem eu sou. Quando ela sair daqui, Marta, ela vai fazer mais. Para de tentar fazer. Amados, nós não somos para Deus porque fazemos. Nós fazemos porque somos. Nós vamos primeiro ter que ser. E a única forma de ser em Deus é quando nós nos expusemos a Ele próprio. Não tem um outro caminho. Eu não posso lhe apresentar um outro evangelho, uma outra pregação. Nós precisamos crer. Cristo Jesus. É Ele. Então, nós vamos olhar para aquilo que são as operações daqueles que descobrem a sua identidade. Diga assim, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, aqueles que começaram a realizar grandes coisas para Deus são aqueles que o conheceram. É necessário conhecer a Deus. Nós não temos um outro caminho. Eu preciso conhecer Deus. Transformar o entendimento é pelo conhecimento da glória dele. Paulo está a falar em Romanos capítulo de número 12. Mas nós estamos a ver ao longo de toda a escritura que o contexto é o mesmo. Só há um único lugar onde nós vamos conseguir perceber quem é esse Deus. Então, o que vamos ter que fazer é olhar para aquilo que Deus está a dizer que nós somos. Nós fazemos parte de uma geração que experimentou da parte de Deus grandes transformações na identidade. Então, nós entendemos desde o princípio que nós não éramos nada além daquilo que Ele próprio declarava que nós éramos. Diga assim, eu sou o que Deus diz que eu sou. Nada além disso. Então, o inimigo plantou em muita gente, porque veja, sempre que o inimigo vem plantar o joio, é uma semente, ele vai plantar o joio, ele planta quando as pessoas estão a dormir. Diz a parábola. Dizem, quando foram dormir, veio o inimigo, plantou o joio. As pessoas estão distraídas, elas não estão atentas. Mas é no momento da nossa distração que ele planta as coisas negativas, os pensamentos negativos, que diz que eu sou burro, que diz que eu sou preguiçoso, que diz que eu sou atrasado por ser angolano, que diz que eu sou isso, que diz que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Então, nós começamos a beber essas verdades e, de repente, elas manifestam-se no nosso comportamento. Da mesma forma, como eu dizia no princípio, nós podemos começar a beber as verdades da Palavra de Deus, começar a beber as verdades do Espírito Santo e reconstruirmos a nossa identidade, transformados pela renovação do vosso. O entendimento precisa mudar, mas aqui nós vamos ter que trabalhar isso. Veja aqui, meus irmãos, sempre nós vamos ter que entender o nosso lugar. Quando Paulo fala do corpo, cada um vai ter que entender a sua posição no corpo. Volto a repetir, estou a falar isso 1000 vezes, para ver se fica mesmo gravado. Só há um lugar onde nós vamos entender quem nós somos. Qual é esse lugar?
A presença de Deus. Não tem outro lugar. Então nós vamos ter que entender quem nós somos. Eu vou ter que fazer esse exercício. Ninguém carrega tudo. Diga assim, ninguém carrega tudo. Irmão, seja humilde para beber da experiência dos outros. Seja humilde, tá? O corpo precisa de todos os membros a operar. Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todas as habilidades. Ninguém tem todas as operações. Nós vamos precisar sempre uns dos outros. Isso é muito importante. Porque Deus vai te dizer quem tu és. Às vezes nós começamos a arrogar ser além daquilo que Deus nos disse. Este é um problema grave. E é muito comum que geralmente quem é na sua essência e que está em Deus, ele flui. A pessoa que está a se mover em Deus, ela tem um problema. Ela faz coisas muito difíceis sem esforço nenhum. E dói muito no coração de quem é invejoso. Porque ele olha e diz, ei, como é que ele conseguiu fazer isso? Eu estou aqui a me matar esse tempo todo. Epa, esse indivíduo, o Davi, ele não buscava a fama. O Saul ficou endemoniado. Eu vou matar essa criança. Como é que ele tem a popularidade que eu tenho que ter? Eu sou o rei. Quem é? Porque vê a Deus, então aflora a sua identidade. Ele não faz esforço. Portanto, o que estou a dizer é, muito esforço que estamos a fazer, provavelmente é só falta de identidade. Porque se o dia que adentrarmos o lugar do nosso movimento em Deus, o esforço vai cair. O fardo de Cristo é leve, irmão. Não precisa dar boa de toque. Roda, luta. Calma. Fica calmo. Vamos orar. Nós resolvemos as coisas no joelho. Amém? Amém. Hoje alguém vem a gritar, o problema é esse. O problema é... Amém. Não há problema. Todo problema tem uma solução, mas a solução tem um nome. O nome dele é Deus, Yahvé, Cristo Jesus, o Cordeiro Santo. Então veja que aqui nesse processo também é muito importante a honra. Eu preciso honrar o que Deus plantou no meu irmão. A honra é o oposto da inveja. É o oposto da disputa. Tá? Eu não estou a disputar com ninguém. Não é necessário. Tá? O irmão que tiver a disputar comigo vai perder o seu tempo. Eu estou noutra corrida, numa outra direção. Irmão, não dispute com ninguém. Tá? Honre as pessoas. Paulo diz no texto que nós lemos, cada um tenha por honra os outros, não a si mesmo. Nós precisamos honrar. É muito difícil nós conseguirmos ver quem somos enquanto não honramos o que os outros são. Porque enquanto tu tens inveja do outro, tu estás a olhar mais para o outro do que para ti. O dia que olhares para ti, tu vais perceber que não precisas estar a olhar para o outro daquela forma. É completamente desnecessário. Porque a riqueza que está em ti é tão grande que ela complementa-se na riqueza que está. A hora que Deus já nos coloca no outro, ela não se desvanece, ela não se diminui. Eu não preciso ter inveja de ninguém, porque o que está em mim é rico e não pode ser retirado, porque vem dele. O que vem dele não pode ser tirado, porque quem me deu foi ele. Mesmo que me matarem, porque podem chegar a este caso, eu morro feliz a orar por quem me mata, porque eu estou consciente que quem está a me matar está fora da sua mente, está debaixo de uma operação diabólica. Então eu quero que essa alma se salve. Eu não fico chateado com ele. Ao contrário, eu fico com misericórdia dele, porque infelizmente ele não sabe o que ele tem. Então eu digo, Pai, lhe perdoa porque ele não sabe o que faz. Nós não nos chateamos com quem está chateado conosco. Ao contrário, nós oramos. O texto que nós lemos, Paulo diz, orai pelos vossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, ele diz o quê? Dá comida. Alguém diz assim, pastor, vão nos aldrabar.
Ele está vindo aqui na igreja pedir dinheiro, ele não quer fazer. Eu disse, irmão, se eu da igreja tiver o mesmo comportamento do mundo e só dar a quem merece, qual é o proveito de ser igreja? Eu estou mesmo aqui para ser aldrabado. Porque o inimigo que está a vir te pedir comida, ele está a vir te pedir comida para ter força para depois te apunhalar. Paulo está a explicar isso. E eu estou a dar comida em alguém que vai ter força para depois me apunhalar. Vou lhe dar a comida. Porque a apunhalada dele não me fere. Fere a ele. Tem alguém a entender? Amém. Mas há um nível de espiritualidade maior. Uma construção de identidade muito forte para chegarmos a esse nível de entendimento. E infelizmente a nossa geração está perdida em coisas materiais. E as coisas espirituais ficaram de lado. Portanto, são pouco evoluídos espiritualmente. Lutam por causa de coisas passageiras. Vaidade. Nós estamos a lutar por vaidade. Tudo vai passar. Diga, tudo vai passar. Então, nós precisamos honrar. Diga, honrar. Honra, irmão. Celebra. O outro ganhou dinheiro. Fica feliz, pelo amor de Deus. Não fica com dor no teu coração. Sonda o teu coração. Quando você vê no Instagram o outro com um carro, dói ou ficas feliz? Irmão, se está a doer, trabalha mesmo no teu coração, no espírito. Porque às vezes dói. Eu se calhar sou o único ser humano, mas eu confesso meus pecados. Por isso é que vou sendo liberto aos poucos. Às vezes eu vejo e diz, ele foi. Depois de um tempo eu me lembro, pai, eu sou espiritual, meu. Eu não posso pensar assim. Volta. Se calhar sou o único. Eu devo ser o único. Mas eu não me importo também de ser o único a entrar no céu. Eu vou confessar os meus pecados. Se vocês ficarem, o problema é vosso. Estão a esconder no coração. Irmãos, nós temos que ser sinceros. Às vezes o sucesso ali dói. E quando dói, eu tenho que ficar preocupado. Dizer, pá, como é que eu tinha que estar feliz por essa pessoa? Eu não gostei. Fiquei triste. Pensei, isso tem que ser para mim. Paulo está a dizer, honra. Celebra, vibra. Alegra-te. O outro ganhou, fica feliz. Você está vendo o outro, está lá nos beijos com a sua baby. Fica feliz. Fica feliz, mano. A moça está vendo a outra que conseguiu um relacionamento. Fica feliz, varoa. Teu varão vai chegar também. Se não chegar, Deus é o teu varão. Epa, pode não chegar. Eu não quero ser mensageiro de mais notícias. Mas pode acontecer. Irmãos, nós precisamos honrar, amém? Cada um tem um dom e Deus fez essa coisa, é uma maravilha. É muito bonito ver quando a identidade de alguém floresce em Deus. É um espetáculo. É uma vibração, porque o divino está se manifestando na terra. É Deus a se mover. Você vê, pô, Deus está fazendo uma coisa boa. Fica feliz, irmão. Isso vai lhe trazer crescimento. Dito isso, eu quero fazer um exercício com os irmãos importante. Então nós precisamos trazer à nossa memória quem nós somos. E vamos falar aqui algumas palavras importantes. Eu vou falar e quero que os irmãos prestem atenção. Então nós vamos ter que olhar para aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos, à luz do que Deus diz que nós somos. Não à luz do que o inimigo pôs no nosso coração, não à luz do que nós concebemos com a nossa caminhada, porque ela pode estar afetada pelo pecado. Nós vamos ter que perceber isso à luz da palavra de Deus, da verdade divina. Então, aqui algumas verdades importantes. Veja que nós vamos dizer aqui algumas frases. Na verdade, temos ali muitas frases. Os irmãos poderão não ver, não faz mal. Eu vou guiar aqui a nossa preleção. Aqueles que conseguirem ver, serão poucos, vão falar comigo. Os que não, vão ouvir atentamente cada declaração e vão assumir que estão a declarar comigo, porque eu vou declarar agora profeticamente. Eu vou declarar por mim e por ti. Amém? Então, veja aqui
algumas considerações importantes sobre quem eu sou. Se você não consegue ver para ler, não se preocupe, eu vou pôr no grupo da igreja para todos os irmãos terem acesso. Aliás, o Mateus depois, assim que acabar, pode expor, Mateus, porque é muito provável que eu esqueça e lembre disso só daqui a um mês. Mas, vamos lá. Se você não consegue ler, o que eu vou te pedir é, feche teu olho e preste atenção no que eu estou a falar e absorve. Quem é que nós somos em Cristo? Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou geração eleita. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. Eu sou cidadão do reino dos céus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou perdoado. Eu sou reconciliado com Deus. Sou livre de toda condenação. Eu sou livre do domínio do pecado. Eu sou livre de toda maldição. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou rei e sacerdote para Deus. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu sou coluna e casa espiritual de Deus. Eu sou forte na força do seu poder. Eu sou fortalecido pela graça de Deus. Eu sou capacitado pelo Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou portador da mente de Cristo. Eu sou amado por Deus. Eu sou precioso aos seus olhos. Eu sou escolhido antes da fundação do mundo. Eu sou chamado segundo o seu propósito de Deus. Sou cuidado pelo Senhor. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Ainda não terminamos. Eu sou livre do poder do diabo. Eu sou transportado do reino das trevas para o reino da luz. Eu sou livre do medo. Eu sou livre da escravidão do pecado. Eu sou chamado para viver em santidade. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou habitação da presença de Deus. Eu sou participante da natureza divina. Sou ungido com Cristo. Sou ramo ligado à videira verdadeira. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou restaurado pela misericórdia de Deus. Eu sou sustentado pela mão do Senhor. Eu sou abençoado em todas as coisas. Eu sou prosperado quando ando em obediência ao Senhor. Sou suprido por Deus em todas as minhas necessidades. Eu sou cuidado pela fidelidade do Pai. Eu sou chamado para anunciar as virtudes de Deus. Eu sou criado para boas obras. Sou testemunha de Cristo nesse mundo. Sou enviado para manifestar a luz de Deus. Eu sou servo do reino, instrumento da vontade do Pai. Não podemos ter dúvida de quem nós somos. Tem muita palavra para construir uma verdadeira identidade espiritual. Mas nós estamos a consumir todos os dias o quê? Instagram. Que quando alguém posta, você pensa, eu sou menor, eu sou mais pequeno. Quando devia estar a abrir a Bíblia às 5 da manhã e assim encher. E assim encher de quem realmente você é, para que esta identidade manifeste-se na tua forma de andar e operar. Porque ela vai se manifestar, sim, cada dia em que nós somos cheios dela, ela depois vem à existência. Agora, veja o que eu tenho. Alguns estão a pensar que só tem os kwanzas, poucos que estão na conta. Tem contas zeradas, então pode dar a impressão que você já não tem nada. Porque a conta está zerada, você pensa, não tenho nada, ficas fraco, como se diz na gíria. Fica fraco. Estou fraco. Não, irmão, você tem muita coisa. Olha só, eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo em nome de Jesus. Tenho autoridade para expulsar demônios. Tenho autoridade para impor as mãos sobre os enfermos. Tenho ousadia para me aproximar do trono da graça. Tenho perdão dos meus pecados. Tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Tenho justificação pela fé. Tenho liberdade de toda a condenação. Tenho proteção dos anjos do Senhor. Tenho livramento do mal. Tenho segurança em Cristo. Tenho proteção contra toda a arma forjada contra mim. Tenho refúgio e fortaleza no Senhor. Tenho saúde em Cristo Jesus. Tenho cura pelas pisaduras de Jesus. Tenho preservação e sustento do Senhor sobre a minha vida. Tenho orientação do Espírito Santo. Tenho revelação da palavra de Deus. Tenho sabedoria que vem do alto. Tenho discernimento espiritual. Tenho paz que excede todo entendimento. Tenho alegria no Espírito Santo. Tenho consolo e conforto de Deus. Tenho ajuda do Senhor em todo o tempo. Tenho o amor de Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Tenho vida abundante em Cristo Jesus.
tenho liberdade no Espírito Santo, tenho comunhão com o Pai, tenho acesso à presença de Deus, tenho a vida eterna, tenho força do Senhor, tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Cristo Jesus, tenho poder para testemunhar pelo Espírito Santo, tenho pés como corça e ando nos meus lugares altos, tenho toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, tenho suprimento para todas as minhas necessidades, tenho herança incorruptível suficiente para cada dia. A minha identidade não é fraca. O que eu tenho não é pouca coisa. Alguém estava a pensar que não tinha nada, mas eu vim sacudir a poeira do teu espírito para você começar a se mover como quem tem alguma coisa em Deus, porque a tua maneira de andar já não será a mesma. Você vai saber que você tem alguma coisa. Vazio não estás, porque Ele está contigo. E o gigante vai aparecer dizendo: eu tenho a força de Deus. Vai cair. O que é que você pode fazer? Deixa eu te dizer. Posso reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver em vitória por meio de Cristo. Posso permanecer firme em qualquer circunstância. Posso testemunhar com o poder do Espírito Santo. Posso andar guiado pelo Espírito. Posso viver em liberdade no Espírito. Posso transbordar de alegria mesmo em meio à tribulação. Posso exercer autoridade sobre demônios em circunstâncias em nome de Jesus. Posso expulsar demônios em nome de Jesus. Posso pisar serpentes e escorpiões. Nada me causará dano. Posso resistir ao diabo. Ele fugirá de mim. Posso vencer a tentação. Posso amar porque o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Posso perdoar como fui perdoado por Deus. Posso servir aos outros em amor. Posso suportar todas as coisas em Cristo. Posso orar pelos enfermos. Posso impor as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Posso pedir segundo a vontade de Deus. Serei ouvido. Posso aproximar-me com confiança do trono da graça. Posso ligar e desligar na terra em concordância com a vontade de Deus. Posso viver feliz em toda e qualquer circunstância. Posso dar graças a Deus em todas as coisas. Posso andar em santidade. Posso viver na bênção do Senhor. Posso andar pela fé na... Entender quem eu sou vai me dar a perspectiva das minhas possibilidades. Vai me dar a perspectiva do que eu realmente posso fazer. Irmãos, nós somos da fé. Ou somos da dúvida? Nós somos da fé, pelo amor de Deus. Então precisamos andar como quem tem fé. Com cabeça erguida, com posicionamento. Caiu, pecou, levanta, sacode a poeira rápido e anda. A cruz é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então eu confronto todo demônio que está entrando no teu ouvido para te dizer: você não é capaz, porque eu vim lhe dizer: Cristo te levantou. Ele não te deixou no chão. A humanidade tem solução, sim senhora. E na nossa geração eu verei a solução em operação. Porque um povo que conhece o seu Deus vai se levantar. Ele vai andar não como quem tem arrogância no coração, dizer assim: eu sou a última bolacha do pacote. Não, vai andar com humildade e vai dizer assim: eu conheço um Deus. Ele me levantou, Ele me perdoou, Ele me curou, Ele me libertou. Eu conheço o caminho. Então não seremos arrogantes. Diga assim: preciso saber quem Ele é. Pode dar outro. Isso já falei, pode ir. Diga assim: Ele é. Irmãos, o desafio da nossa geração é que nós conhecemos mais da história do Cristiano Ronaldo do que quem é Deus. Porque se eu perguntar aqui com quem o Cristiano Ronaldo casou, com quem se divorciou, quantas bolas ele tem, quantas botas de ouro,
as respostas vão ser acertadas. Mas se eu te perguntar o que é Yahvé Sekenu, podes não conseguir me responder. Mas é isso que te traz justiça e justificação. Se eu te perguntar os nomes dele, pelo qual ele se revela e se apresenta, e são esses nomes que entram dentro de ti e mudam a tua identidade, podes não conseguir responder. É grave. Porque eu não posso conhecer mais nada a não ser Deus. Primeiro mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que futebol, por amor de Deus. Eu preciso amar a Deus mais do que a mim mesmo. Preciso amar a Deus mais do que a minha esposa. A esposa sabe, ele assim acordou, está se conectar com Deus dele, não lhe toca, lhe deixa aí, porque esse homem ama mais a Deus do que eu. Ela sabe. Porque o dia que eu deixar de amar mais a Deus do que ela e começar a amar mais a ela do que a Deus, eu vou entrar em pecado. Porque amar a Deus mais do que ela me garante que todos os dias quando eu acordo e vou diante de Deus, Ele escancara o meu coração, abre, diz assim: é você. Todos os dias, irmão, Deus nos confronta. Por isso é que muitos fogem da presença de Deus. Porque não tem a humildade de ser confrontados mais. Ele não quer mais ser confrontado. Deus me confronta e diz: ei, você olhou mal. Você olhou mal para aquela pessoa. Muda já agora. Aí você se encontrou com ele de manhã, já te chamou a atenção. À noite, quando vais dormir, te encontras com ele de novo, ele diz: olhaste mal de novo. Mas é a única sobrevivência que temos para a vida espiritual. É de dia, é de noite. É de dia, é de noite. Você se encontra com ele de manhã, é de mim. Ele diz: eu sou a tua provisão. E você não tem recurso às vezes para fazer um projeto. Só que ele te disse de manhã: eu sou a tua. Então você sai do quarto cheio de atitudes e diz: ele é a minha provisão. Chegas no dia do trabalho, não tens o que fazer, mas só que você de manhã já se encontrou com ele. Alguém está doente, você está orando, você se encontra com Deus da cura de manhã. Você tem que se encontrar com Deus da justiça. Irmãos, não dá para ficar no pecado muito tempo quando você se encontra com Deus todos os dias. O problema que está levando muitos a viverem debaixo do jugo do pecado é porque eles não estão a ter mais encontro com Deus. Então, estão a ser transformados à imagem daquele que eles observam todo dia. Você observa problemas todo dia, lê o telejornal, problema de noite, problema de dia, problema isso, problema daquilo. O coração está cheio de problemas, não de fé. O coração está cheio de notícias ruins, não da boa notícia. Cristo em nós, a esperança da glória. Esta notícia que é boa. Irmãos, o que está acontecendo no Estreito de Hormuz não vai salvar a tua alma. Porque se as bombas do Trump baterem em Angola, nós vamos morrer todos. Não te preocupes com o estreito. Preocupa-te com a porta estreita. Porque você pode não conseguir passar por ela. Alguém está acordado de manhã: eu tenho que ver as notícias. Não, há uma notícia importante para ti. Só uma. Ele está a operar. Ele está de pé. Ele está no trono. Ele ainda é Deus. Ele não pode ser ultrajado. Ele não pode ser vencido. Ele é o alfa, ele é o homem. Essa é a notícia que você tem que ver de manhã. Você tem que ver a notícia. Quem é esse Deus? Ele é o santo, o separado, o único. É isso que você tem que ver de manhã. À tarde, 12 horas, come o teu almoço, se tiveres a comer. Mas eu acho que muitos não vão comer mais, porque nós vamos jejuar muito ainda esse dia. Mas, para o benefício da barriga de alguns, mas, além do benefício físico, nós precisamos jejuar, irmãos. Cristo jejuou. Eu vejo alguns, não. Tá bem. Fica então sem o teu jejum, você que sabe. Mas eu jejuo bastante, muito, porque a minha carne tem que ser esmurrada sempre, porque ela sempre tenta ressuscitar. Mas o jejum lhe dá de novo, diz: fica quieta, volta. Esse velho homem não volta mais aqui na minha vida. Irmãos, nós precisamos contemplar Ele. É somente no lugar da contemplação que nós vamos nos manter
firmes. Fica de pé. Eu creio tão certo como o nosso Deus vive. Que uma geração se levanta para revelar quem Deus é. E ao revelarmos quem Deus é, as pessoas vão descobrir quem nós somos nele. Eu vejo com meus olhos espirituais, sim, irmãos, muito claramente vários Davis a se levantarem na nossa geração. Porque o gigante apareceu diante de ti. Mas o tema teu era que você se encontrava sempre com um Deus morto. Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? A revelação de Davi, que lhe permitiu enfrentar o gigante Golias, era: ele é o Deus vivo. Ele está vivo. Não está morto. Muitos de nós têm medo de enfrentar o inimigo porque está a pensar que Deus está morto. Um exército inteiro com medo. Mas há alguém que diz assim: espera lá, Ele está vivo, então vai se manifestar. Hoje é o dia de nós começarmos a olhar para o lugar certo. Só há um lugar para nós olharmos, porque Ele não muda, irmãos. O mesmo que era, é e há de vir. Diga assim: o mesmo que era, é e há de vir. O mesmo que era, é e há de vir. O mesmo que era, é e há de vir. O Deus de Abraão é o meu Deus. Se fez com Abraão, fará comigo, fará com os meus filhos. O Deus de Davi é o meu Deus. Se fez com Davi, fará comigo, fará com os meus filhos. O Deus de Daniel é o meu Deus. Os leões fecharão a boca, a fornalha não me queimará, os homens não me matarão, os poços entulhados não vão minar a minha prosperidade. O meu Deus é poderoso. Eu vejo o poder de Deus, não o meu poder. Põe a mão no teu coração. Senhor, nós levantamos uma geração que olha para o lugar certo. Livra-nos de querermos olhar para coisas secundárias, vaidades temporárias. A minha oração hoje, Senhor, que as palavras de vida eterna ecoem no nosso coração. Sejamos transformados, que os nossos olhos espirituais sejam transformados, para que possamos conhecer o poder do Teu nome, a força da Tua graça. E então sim, Senhor, começarmos a ser conhecidos como homens e mulheres de forte identidade por causa de Ti. Entrego em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Que a Tua igreja fundada por Ti, seja poderosa. Que ela mova-se no Espírito. Senhor, troca os nossos óculos. Troca a nossa forma de ver. Muda o nosso posicionamento.